Olá, queridos! Quero falar com vocês hoje sobre um transtorno de personalidade bem difícil de lidar, transtorno borderline. Significa também transtorno limítrofe, ou seja, a pessoa está sempre nos extremos. E nesse transtorno, você vai ver a pessoa funcionando emocionalmente nos comportamentos dela como, ora, em 5 modos diferentes. Ora como a criança abandonada, ora como a criança zangada e impulsiva, ora como pai e mãe punitivos, ora como protetor desligado e um adulto saudável. O polo que ele fica mais é o protetor desligado, mas eu vou falar mais na frente um pouquinho. No modo de funcionar da criança abandonada, a pessoa sente, um sofrimento. É a criança interior dela, aquilo que ela recebeu lá na infância, tem um sofrimento constante, Sente dor, pavor que está associado, a maioria das vezes, com outros esquemas como abandono, abuso e privação. Isso gera pavor. Por isso é um transtorno que, se ele não for tratado, não for diagnosticado, automaticamente a pessoa vai desenvolver junto pânico, fobia, porque ela já convive com um sofrimento constante de medo e pavor, Ele se mostra, os pacientes ou as pessoas que têm esse transtorno, normalmente eles se apresentam, se mostram frágeis, infantis em muitos momentos, parecem tristes, descontrolados, assustados, não amados, perdidos, não têm às vezes organização para as coisas do dia a dia. É como se fosse aquela pessoa assim que não sabe funcionar sem ter um adulto para ajudar e para coordenar e para direcionar para ele o seu dia a dia. O paciente com transtorno borderline vai, ora, apresentar nesse polo, mas ora também ele vai apresentar como uma criança zangada e impulsiva. Isso predomina quando ele está com raiva. Quando está com raiva, a tendência é ele agir impulsivamente, sem pensar nas consequências, E principalmente quando as suas necessidades básicas não são supridas, porque elas não foram supridas lá na infância, através dos seus pais. Então, como adulto agora, ele não ressignificou, não foi tratado, não foi trabalhado, ele vai ter um impulso de raiva e às vezes vai agir mesmo impulsivamente quando as suas necessidades emocionais básicas não são supridas. Necessidade de atenção, às vezes de uma conversa que o interlocutor ou o companheiro ou quem convive, às vezes no momento não pôde ou não pode ou está difícil para ter aquela conversa, eles têm essa tendência, Alguns pacientes mencionam assim que sentem como que uma coisa crescendo dentro deles. E isso leva muitas vezes a eles sonharem com catástrofes como tufões, tsunamis, tempestades catastróficas. Eles têm a tendência também de ter, não digo que quem é normal, que não tenha o transtorno, não sonhe, tá? A gente também pode sonhar com isso, mas quando eles estão nesse modo impulsivo, sentindo que algo cresce dentro deles, há relatos de casos que mostram que eles sonham com esse tipo de coisa, Tem um relato do psicólogo Jeffrey Young, que ele escreveu um livro muito interessante sobre os esquemas mentais, uma pesquisa de muitos anos, e ele conta que um paciente, ao terminar a sessão, muitas vezes eles se sentem abandonados. Então, quando terminou, ele disse assim: estou indo no banheiro cortar os meus pulsos. Aí é o modo impulsivo da criança abandonada que não queria que a sessão terminasse. Então, ela aflora, aparece nesse momento. Você vê que é uma coisa básica, é uma coisa normal, o paciente vai, a gente atende dentro de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e pouquinho, quando é o caso mais difícil, quando há necessidade, Mas, para ele, o término da sessão, ele estava naquele dia com o impulso da criança abandonada, da criança raivosa, criança impulsiva, então ele fez esta menção. O outro modo em que o paciente com transtorno borderline funciona é o pai e mãe punitivos. Ele tem aquela voz internalizada do pai e da mãe que critica.
Quem desenvolve transtorno borderline de personalidade, com raríssimas exceções, você vai analisar a história de vida da família e você vai ver que ele conviveu no desenvolvimento da sua personalidade, ele conviveu com pais punitivos, pais críticos. Sabe aquele pai que tudo que a criança faz para ele não tá bom? Você está proporcionando a oportunidade do cérebro do teu filho desenvolver um transtorno difícil de ser tratado, difícil de ser erradicado. Então, o que acontece com esse paciente? Ele próprio, com aquela voz internalizada dos pais lá atrás, quando ele estava na formação da sua personalidade, ele próprio se torna a pessoa punitiva dele mesmo. Ele se autocritica. E é assim mesmo. Na prática, quem ouve no consultório sabe disso. Não, eu sou errada mesmo. Não, ele é que é bom. Não, não adianta eu separar. Entende? Ele se autocritica. Ele se torna um perseguidor cruel de si mesmo. E muitas vezes, né, eles se punem, eles internalizam a raiva, o ódio, a repugnância, o abuso, a subjugação de não precisa ser os dois pais não, tá? Ou de ambos, porque às vezes foram os dois. Mas tem criança que teve o pai bom e a mãe horrível, ou vice-versa, né? E ele internalizou, porque cada um de nós temos uma capacidade ou uma forma psíquica que já está em nós de lidar, de agir com pressão, com desprezo, com abuso, com faltas, né? Cada um. Tem criança que teve pai assim e não desenvolveu, mas isso é raro. Aquela criança que já nasce com uma certa resiliência, então ela vai passando por tudo isso, mas às vezes desenvolve até outras coisas. Então ele internaliza esse pai e ele mesmo se pune, né? Então os sintomas e os sinais são autocrítica, a pessoa se critica, autonegação, automutilação, sabe? Cortes e tipo de machucar o próprio corpo, pode estar ligado. Tem pessoa que não tem o transtorno de borderline e se corta, mas esse transtorno está muito ligado com essa automutilação também. Fantasias suicidas, comportamentos autodestrutivos, né? A pessoa faz tudo para ela mesma se prejudicar. E na verdade é uma forma até de buscar um pouco de atenção quando está mal, quando se prejudica. É o que Freud vai chamar na psicanálise do ganho com a doença, né? Tem pessoa que quer curar da sua doença, mas tem pessoa que ela tem um ganho com a doença. Então ela fica ali. Às vezes é mais atenção do cônjuge, é mais atenção de uma mãe, de um pai, né, de um cuidador. Então ela tem um ganho psicológico e emocional com a doença, então ela não quer se curar. Então eles se tornam, esse modo de funcionar, pai e mãe punitivo, ele se torna seu próprio pai e mãe punitivo, né? O outro modo que o paciente que tem transtorno borderline funciona é o modo protetor desligado. A maioria deles passa a maior parte do tempo, caminha dentro desse modo, protetor desligado. São bons pacientes, por exemplo, quando eles vão para a terapia, né? Fazem tudo o que deveriam fazer, agem de maneira adequada, tudo aquilo que o terapeuta propõe, eles aceitam, eles acatam, certo? Mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso conosco, por isso é um transtorno difícil de ser tratado. Para você acessar, entrar naquele lugar que ele precisa se perceber, precisa se ver, precisa ressignificar aquele pai, aquela mãe punitiva, a mãe que abandonou lá atrás, é difícil de nós acessarmos, porque ele funciona muito nesse modo desligado, protetor desligado. Desliga das suas necessidades, dos seus sentimentos fundamentais, da sua própria identidade. Normalmente, se você pergunta para ele, quem é fulano de tal? Essa pergunta, né, ela se aplica em muitos momentos da terapia, que a pessoa está despersonalizada ou sem identidade. Normalmente, ele não sabe dizer, eu não sei quem eu sou. Eu não dou conta de mim, eu faço tudo errado. Já ouvi isso algumas vezes. Então, eles se desligam das suas necessidades, dos seus sentimentos e fundamentam a sua identidade na aprovação do terapeuta, porque eles não tiveram aprovação dos pais, eles foram muito criticados. Então, quando ele vem para a terapia, ele quer também a aprovação do terapeuta.
Então ele funciona mais ou menos no primeiro momento, né? Fazendo tudo o que o terapeuta propõe, concordando com tudo, porque ele quer a nossa aprovação, ele almeja a nossa aprovação. Mas na verdade eles sentem, né, uma despersonalização. Eles não sabem se classificar, não conseguem, né? Sentem vazio, é como se faltasse algo aqui dentro, tédio, né? Isso leva ao uso de drogas, de álcool, consumismo. Tem pessoa que ela entra num consumismo desvairado que é para preencher esse vazio. E o consumo de bens e mercadoria não preenche o vazio psicológico, não preenche o vazio da alma. Eles têm muitas queixas psicológicas. É como se eles tivessem uma obediência robotizada. Eles não estão olhando para si, eles não estão validando os seus sentimentos, mas obedecem, porque eles tiveram, durante o tempo em que estava crescendo, muita falta, muita crítica, muito abandono. Então, de alguma maneira, tenta agradar. E como isso está internalizado, né? É um transtorno que é de personalidade, é quando estava em formação, então eles se robotizam também quando adultos, tentando agradar até mesmo o terapeuta. Então o terapeuta precisa de muito tato, de muita habilidade. Alguns chegam no consultório com uma ansiedade altíssima, já com pânico, com fobia, né, com uma ansiedade generalizada. Então aí precisa de uma ajuda também psiquiátrica para equilibrar um pouco, para a gente começar a aprofundar um pouco o tratamento e a terapia começar a fazer efeito. Mas não é um transtorno fácil de lidar, né? Não é fácil quem lida nas relações por causa desses polos. E a mudança desses polos de um para o outro muito rapidamente, pode estar num, mas daqui a pouco está funcionando em outro, então a pessoa que convive também tem muita dificuldade de lidar, mas é possível melhorar. Então compartilhe, curta esse vídeo, passe para alguém que pode ajudá-lo e busque terapia. Transtorno de borderline de personalidade você não vai conseguir sair sozinho. São os 3 mais difíceis: bipolaridade, transtorno narcísico e transtorno borderline. Então compartilhe esse vídeo e curta. Até o próximo.